Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Nesta feita, nós temos a honra de trazer o juiz do trabalho, Hamilton Sobrinho, onde iremos discorrer sobre a evolução da justiça trabalhista no Brasil e também algumas inovações. Recentemente, nós temos o novo CPC e as suas implicações na vida diária do empregador e dos patrões. Nós voltamos já. Voltamos com o Dinâmica do Direito. Estamos felizes e honrados com a participação aqui de Hamilton Sobrinho, juiz do trabalho, professor da UERN, palestrante. Eu sei que não foi fácil, Hamilton, abrir uma brechinha na sua agenda, mas estamos felizes. Em nome do pessoal de casa, seja bem-vindo e agradecemos aqui, desde já, adiantado, o que vamos discorrer, as teses que vão ser levantadas aqui. E o senhor, nós nos conhecemos já da faculdade. Eu acho que mudei um pouquinho, não foi? Só um pouquinho, talvez. Acho que perdi um pouquinho do cabelo. De cabelo, exatamente. Muito bem, mas o senhor está bem, sempre elegante. Um pouco mais corpulento do tempo que ensinei a turma de vocês, não é? E, doutor Hamilton, nós vamos tratar sobre uma área que toca a todos, né? Mais cedo ou mais tarde você vai estar em um dos lados, né? Seja na área patronal, seja trabalhando, prestando serviço. E nesse momento turbulento, é crise, né, nas instituições e também na questão política, e atinge também a questão econômica. Então essa temática vai ser muito feliz. Mas como nós temos a tradição aqui de conhecer no primeiro bloco os nossos convidados, eu quero que o senhor, eu sei que o senhor é moçoroense, aqui da terrinha, aqui da nossa terra, nós temos esse prazer de ter o senhor aqui conosco. Eu percebo na Justiça do Trabalho muitos sotaques, né? O pessoal vindo do sul, geralmente passa e vai lotado para cá, mas o senhor é daqui. O senhor, a sua formação, o senhor fez escola particular, pública, onde é que o senhor fez seus primeiros passos? Bom, bom dia aos telespectadores do programa Dinâmica do Direito, né? Para mim é uma grata satisfação estar aqui discutindo acerca dessa temática do direito do trabalho, né? Enfim, do direito como um todo, não é? E cumprindo essa missão, que eu acho importante, que é aproximar o judiciário da comunidade, não é? A ideia de que o judiciário é um poder distante, hermético, isso já deixou de existir há muito tempo. Eu acho que programas como esse cumprem a enorme função social de aproximar as autoridades constituídas, as instituições públicas, da sociedade de um modo geral, né? E sem falar que é muito bom rever você, né, Nazil, e ver que os meus diletos alunos, não é, percorreram aí tanto as sendas jurídicas, mas também a senda midiática, não é, o caminho midiático. E já agradeço enormemente o fato de você ter lembrado do meu nome para estar aqui conversando com o telespectador. Bem, como você mesmo mencionou, realmente eu sou daqui de Mossoró, né? A nossa Justiça do Trabalho é muito plural, muito diversificada. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte pessoas, juízes de todas as regiões do país, né? Mas eu mesmo sou daqui, não é? Mossoroense da gema, como a gente costuma dizer, não é? Nascido e criado ali na Boa Vista, para ser mais sincero, não é? Coisa que eu tenho muito orgulho, né? Então, toda a minha formação eu fiz aqui mesmo, sou egresso da UERN, né? Comecei na UERN como estudante, né? Ainda me envolvi um pouco com o movimento estudantil lá na época, e anos depois retornei, desta vez, como professor, né? E tive o prazer de ser professor da turma de vocês em algumas disciplinas, não é isso? E assim, a minha formação estudantil, de um modo geral, foi toda feita aqui na cidade também, né? Apesar, né, de minha família não ser uma família de muitas posses, né? Meu pai é motorista de caminhão, minha mãe é dona de casa, né? Mas
graças à força de trabalho deles dois, eu tive a oportunidade de ter uma educação de qualidade. Estudei em algumas escolas, estudei em escola particular aqui em Mossoró, estudei muitos anos no Colégio Diocesano, né, e tal, e fiz grandes amigos por lá até hoje. Mas essa origem é algo que me enche de muito orgulho e me dá muita gratificação. Doutor Hamilton, no caso, eu quero que o senhor especifique melhor. Tem muitas pessoas que estão em casa sonhando em escolher uma área, uma vocação. Como é que o direito lhe alcançou? Como é que o senhor se identificou com a área jurídica? Olha, isso é uma coisa que até eu fico me perguntando, não é? Até hoje. Existem certas situações, não é, que você não consegue definir com precisão, não é? Eu acho que o direito ele é um chamado, é uma vocação, não é? Você sabe-se lá por que razão, simplesmente escuta, se interessa e vai, né? Eu acho que as carreiras jurídicas, de um modo geral, todas elas, né, hoje eu ocupo a carreira da magistratura, mas já fui servidor também, sou professor de área jurídica, mas também o Ministério Público, os servidores de justiça, os advogados, de modo geral, todas essas carreiras, elas são vocações, né? Então, sempre nos meus tempos de escola, né, nós sempre discutíamos algumas questões, não questões jurídicas, não é? Evidentemente. O ensino secundário não lhe permite discutir essas coisas, mas questões de direitos, né, comezinhos das pessoas, né, o que fazer em tal ou qual situação, o que é que a lei diz ou deixa de dizer. Então, desde muito jovem, né, eu nunca tive assim, muitas dúvidas acerca do que eu gostaria de fazer para o vestibular, não é? Naquele tempo era vestibular, não é? Hoje é um método mais sofisticado, né, de acesso às universidades. Então, já desde a minha formação de segundo grau, eu sempre soube que pretendia seguir carreira jurídica mesmo, né? Fui me interessando pelo tema e prestei vestibular e consegui a aprovação e não larguei mais o direito, não é, até hoje, né? Eu sempre tento passar isso para meus alunos, né? A necessidade de você abraçar uma carreira jurídica como vocação, porque existem os indivíduos que querem, não é, viver para o direito, não é isso? Dar a sua contribuição, fazendo o direito acontecer, não é? Mas respeitando, não é, a integridade do sistema, os princípios jurídicos, as regras do modo geral, dando exemplo, não é? E existem aqueles que simplesmente querem sobreviver às custas do direito, tá? Esses não são vocacionados, né? Esses estão procurando somente um meio de vida e também tem muita gente que faz isso por aí, uma coisa que eu acho nociva. Doutor Hamilton, e olhando sua trajetória, percebe que o senhor participou praticamente de todas as áreas da justiça. O senhor foi, assim que se formou, o senhor foi advogar? Quando eu terminei a faculdade, eu ainda advoguei aqui em Mossoró, pouco mais de 3 anos, né? E quando eu ainda estava na faculdade, abri um concurso para servidor da Justiça Federal. E eu prestei esse concurso, fui aprovado e fui chamado mais para trabalhar no TRT. E veja que sorte, aqui em Mossoró, né? E acabei ficando como servidor durante 4 anos. E em 2000 abri o concurso para juiz, né? Eu já vinha estudando há um certo tempo, e aí uni o útil ao agradável, né? Aí prestei concurso, passei e tomei posse como magistrado, né, em 2001. Então eu posso dizer que eu tenho uma visão de todos os lados do balcão, né? Como advogado, como servidor e agora como magistrado. No caso, Excelência, Mossoró, o senhor está com a 4ª Vara Trabalhista. Isso, hoje sou titular da 4ª Vara. Mas, assim, a abrangência de Mossoró, são quantas cidades que vocês, a jurisdição de vocês, a questão trabalhista aqui, sediada em Mossoró? A nossa jurisdição, né, ela é relativamente vasta, né, porque ela pega uma parte aqui do oeste e uma parte do alto oeste, né? Nossa jurisdição vai até pouco depois do Apodi, né, e até os limites da cidade do Açu, né?
Evidentemente que a maior quantidade de demandas que temos aqui, até os limites, né? Porque Açu é sede de vara, né? Tem uma vara que cuida exclusivamente lá de Açu. Agora, dessas cidades, né? Areia Branca, Governador de Sé, Caraúbas, Apodi, Grossos, Tibau, Mossoró, Baraúnas, né? O maior volume de movimentação do processo é realmente aqui em Mossoró, considerando a importância estratégica da cidade, né? O fato das grandes empresas estarem sediadas aqui, né? Mas nós estamos percebendo, né, que nessas cidades, né, que ficam no entorno, né, de Mossoró, você já vê um pequeno incremento aí da demanda, fruto, provavelmente, né, do momento delicado que a economia do país está passando. Então, nesse caso, acontecendo um dissídio ou mesmo uma relação trabalhista nessas cidades, elas podem procurar, ou no caso o advogado, né? Vem até aqui, inclusive a trabalhista, né? O Fórum Trabalhista recebe até pessoas sem advogado. Exatamente. Tem um limite, tem um teto, né, Excelência? A CLT, em sua formulação original, ela permite que o trabalhador procure diretamente a justiça sem o patrocínio do advogado. Agora, se vocês me perguntarem se isso é uma coisa positiva em todas as situações, eu diria que não, né? Porque o direito é uma realidade muito complicada, muito complexa, muito cheia de nuances, como nós bem conhecemos, né? Não é uma coisa simples. Então, você procurar um profissional de sua confiança, não é a garantia de que o seu direito será cuidado com mais zelo, né, com mais presteza. É aquela velha questão, vamos comparar com a medicina, não é? A automedicação, os médicos não recomendam, não é isso? Então, da mesma maneira que você postular solitariamente em juízo, acho que não é de bom alvitre. Mas, não é, a lei permite. Se você tiver alguma queixa, alguma ação para propor, só precisa ir no fórum e lá vai ter serventuários que vão redigir a sua queixa, vão formular os seus pedidos e vão encaminhar para a vara competente, né? Isso é relacionado a problemas em qualquer uma dessas cidades que são abrangidas pela jurisdição de Mossoró. Inclusive, Excelência, a gente percebe no polo passivo muitas prefeituras aqui do entorno, né? Muitas cidadezinhas estão com dificuldade de pagar os seus prestadores de serviço, seus funcionários, e vão acabar, né, desaguando na Justiça do Trabalho. De fato, né? Nós estamos percebendo isso daí, né, em função do momento não muito alvissareiro que a nossa economia está passando, né? Agora, essa demanda de municípios, ela já foi bem maior, né? Depois que as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, que colocaram para a Justiça Comum as demandas envolvendo, não é, servidores municipais e tudo mais, né? Essas demandas começaram a cair. E sem falar que muitos desses municípios já têm seus regimes estatutários, né, seus regimes próprios, o que afasta, não é, a aplicação da CLT. O que nós estamos vendo assim, diariamente, não é, são esses municípios serem demandados pelo fato de contratarem terceirizadas e tal, e a terceirizada esquece de pagar, dá uma amassadinha e tal, e etc. E o município é chamado à responsabilidade, né? Já que ele deve, né, fiscalizar com precisão os serviços prestados. Muito bem, esse é Hamilton Vieira Sobrinho, juiz do trabalho da 4ª Vara daqui de Mossoró. Estamos conhecendo um pouquinho ele, mas daqui a pouco vamos começar a falar, discorrer aqui com o Dr. Hamilton sobre a evolução da Justiça do Trabalho. Dr. Hamilton, você vai me ajudar aqui desde a origem da CLT, os movimentos sociais, os direitos de 3ª e 4ª geração, até chegar ao atual momento, ao atual patamar que a Justiça do Trabalho vive. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, neste 3º bloco, com a ajuda aqui do nosso convidado ilustre, Dr. Hamilton Vieira. Iremos falar aqui, Dr. Hamilton, da relação de trabalho.
Vamos filosofar aqui um pouquinho. De início, existe a diferença, doutor Hamilton. Ocupação, trabalho e emprego. Me ajude aí. Não é? Todo mundo que desenvolve alguma atividade, não é? Seja ela remunerada ou não, ela tem uma ocupação. Não é? Todos nós podemos, por exemplo, desenvolver trabalhos voluntários. Não é? Ou seja, você dá um sentido útil à sua vida. Eu me recordo que, quando das minhas aulas introdutórias de Direito do Trabalho, a primeira temática que eu abordo, né, é tentando dar uma noção aos meus alunos de, afinal, o que é trabalho. Né? Claro que eu não tenho a noção, a pretensão, aliás, né, de esgotar esse tema, que é muito complexo, e os sociólogos é que têm que discutir isso. Né? Mas, para dar um norte, né, para quem está iniciando esse estudo, né, vamos dizer que trabalho é energia humana voltada para um fim. Né? Qualquer. É a sua energia voltada para um fim. Todos nós temos capacidade de trabalho. Podemos até não ter bens, patrimônio, mas capacidade de trabalho, né, temos. Né? E trabalho é um aspecto vital, né, da vida humana. E esse trabalho pode ser regulamentado de diversas formas. Né? Você pode ter um contrato de emprego, né? Ter sua carteirinha assinada, bater o ponto, né? Receber sua hora extra, seu FGTS direitinho lá e tal. Ou então você pode trabalhar, mas sem ser empregado. Né? Você pode ser um profissional liberal, né? Um médico, um contador, um advogado. Né? Então, dependendo da maneira como a sua força de trabalho é empregada e disciplinada legalmente, aí você pode ter, não é, uma relação de emprego ou qualquer outra relação de trabalho. Né? Trabalho é um grande gênero e aí nós temos várias espécies. Né? Temos os que são empregados, os que são eventuais, os que são avulsos, os que são autônomos, né? Os servidores públicos que não são empregados na acepção jurídica do termo, né? E etc. No caso, Excelência, quando nós falamos de justiça do trabalho, são aquelas relações que há uma subordinação. Tem que haver o patrão, o dono do capital e também do conhecimento que vai indicar como vai ser feito. E existe o empregado, aquele que vai exercer as atividades, disponibiliza sua força, sua inteligência para prestar aquele serviço não eventual. Exato. Né? De maneira não eventual e oneroso, né? Tem que ter um pagamento. Mas nem sempre foi assim, Excelência. Eu acho que isso na história da humanidade, isso é algo bem recente. Nós vivemos um sistema escravista por muito tempo, na Idade Média passamos um sistema de servidão, e somente quando, no final da questão da Revolução Industrial, que tentamos regulamentar. E aí então, né, depois de muitas lutas, muitos conflitos, foi necessário uma carta papal, né, uma encíclica, para tentar convencer os governantes, até chegar nas cartas atuais, né, de alemã, Weimar, teve uma Constituição, acho que foi 26. Weimar, né, a Constituição mexicana também. Muito bem. Mas fala aí um pouquinho da origem da CLT, Justiça do Trabalho, aqui no Brasil. Bom, só compensa, não é, a própria noção que nós temos hoje de trabalho, né, só compensa nós discutirmos isso, nós partimos da ideia de que se trata de um trabalho livre. A ideia de trabalho subordinado surge, não é, no contexto do chamado trabalho livre, que é, em larga medida, um fruto desse modo capitalista de produção que nós estamos vivendo. Né? Não se pode falar em direito do trabalho em Roma, não é? Na Grécia, porque ali nós temos exploração de mão de obra escrava. Não é? O trabalho não era livre. Os indivíduos não eram indivíduos cidadãos na sua acepção plena. Né? Alguns deles podiam se tornar escravos, eles se tornavam patrimônio, eram coisa. Na época medieval, como você bem mencionou, tínhamos o sistema de servidão. Não é? Isso não é trabalho livre. Então, a ideia de trabalho subordinado, ela surge nesse contexto, né? De que o trabalhador é livre para empenhar a sua força de trabalho a quem ele bem entender e ser remunerado por isso. Né?
E esse é o grande modelo, né, de disciplinamento da força de trabalho que nós temos hoje em nosso país. E me atrevo até a dizer, não só em nosso país, mas em todo o Ocidente. Né? Os governos são bons ou ruins na perspectiva em que conseguem criar condições para gerar empregos. Né? Muitos empregos, as pessoas ficam felizes. Poucos empregos, as pessoas ficam infelizes. Né? Então, se o trabalho, o emprego é algo tão vital para a nossa própria identidade, né, nada mais razoável do que existir uma legislação que confira uma dignidade mínima. Né? Um padrão remuneratório mínimo, né, uma limitaçãozinha na jornada de trabalho, intervalos que você possa usufruir, normas de segurança, higiene, saúde do trabalho. Então, é nesse contexto, claro que não nasceu por geração espontânea, não é? Foram as dificuldades no cotidiano das relações de emprego que criaram a necessidade de o Estado interferir e criar legislações protetivas. Né? Então, antigamente, você tinha ambientes de trabalho extremamente nocivos à saúde, né? Inseguros, né? Extensas jornadas de trabalho. Então, as legislações, do modo geral, vêm exatamente para dar, vamos dizer assim, uma dignidade elementar para aquele que trabalha e uma segurança também para aquele que emprega essa força de trabalho. E o Brasil não poderia ser diferente disso. Né? Tanto que, na década de 40, né, nós tivemos a consagração da CLT, que foi uma consolidação de diversas legislações que já existiam no Brasil e outros incrementos teóricos que lá foram colocados. E temos essa legislação, até hoje, regulando aí o nosso padrão empregatício. Né? Ela e algumas outras, evidentemente, considerando as peculiaridades de cada atividade específica. No caso, Excelência, em 1946, foi a questão a instituição da juízes do trabalho e, no caso, tribunais também do trabalho. Antes era vinculado ao executivo, mas teve essa nova ordem a partir de 1946, ainda com Getúlio Vargas, mas ainda era muito rudimentar. A gente percebia que eu queria que o senhor comentasse a questão dos juízes classistas, que o senhor ainda pegou, ainda participou pouquinho. Peguei, sim. Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela é egressa, né, desde o tempo do governo Vargas, mas não era justiça. Tinha o nome de justiça, mas era uma justiça administrativa. Não é? Era um tribunal administrativo. Não fazia parte do Poder Judiciário. E só com a Constituição de 46, né, Vargas já tinha deixado o governo, né, quando da Constituição, aí ela passou a integrar o Poder Judiciário, né, nacional e até hoje está nele. Né. No seu início, a Justiça do Trabalho era uma justiça paritária, né, em que você tinha um juiz togado, de carreira, né, egresso das faculdades jurídicas, dos cursos jurídicos, e você tinha um representante dos empregados e um dos empregadores, né, que eram escolhidos pelas entidades sindicais, né, conforme os procedimentos que a própria CLT previa. Né. Representação essa que não existe mais, né, já foi abolida há um certo tempo. Ainda cheguei a atuar junto a juízes classistas, né, que desempenhavam um trabalho muito mais de aconselhamento às partes, de conversar para se conciliar as demandas, não é? Era um trabalho realmente interessante de assessoramento, né, aos juízes togados e de aconselhamento para as partes de modo geral, para ver se harmonizava aí o conflito capital-trabalho. Quem remunerava essas pessoas? Era o Estado? Sim, sim. No próprio instante em que eles ingressavam como juízes classistas, passavam a receber remuneração do Estado. Era uma magistratura temporária, né? Você ficava um tempo, depois saía, podia ser reconduzido se quisesse, né? A magistratura de carreira, não é? Sempre idealizou, sempre imaginou que
em um determinado momento, quando a demanda trabalhista passou a se tornar um tema puramente jurídico, não é? Sim, que não haveria mais tanta necessidade da existência desses profissionais, coisa que o próprio Congresso Nacional acabou reconhecendo, né, alguns anos atrás, e aboliu a representação paritária. Muito bem, foi na emenda 24 de 1999. Eu acho, exatamente. E a Justiça foi evoluindo até um ponto que em 2004 teve a emenda 45, que ampliou. Eu queria que o senhor me falasse também um pouquinho sobre a ampliação da Justiça do Trabalho. A emenda 45 ela foi um divisor de águas em muitos aspectos pelo seguinte motivo, porque até a emenda 45, a Justiça do Trabalho era a Justiça do Emprego, né? Que muitos diziam com alguma razão que era a Justiça do Desemprego, né? Porque quem vai à Justiça do Trabalho é porque já está desempregado mesmo, não tem mais, não é? O que perder e vai em busca de direitos que lhe foram sonegados. Com a emenda 45, o legislador, muito sensível à evolução social do Brasil e à complexidade de muitos desses litígios que nós estamos vivendo, ampliou a competência da Justiça do Trabalho, para que ela pudesse analisar não apenas as relações de emprego propriamente ditas, né, mas todos os aspectos relacionados a outras relações de trabalho, né. Então, tudo hoje que diz respeito ao universo do trabalho, do mundo do trabalho, vai para a Justiça do Trabalho. Pra você ter uma ideia, havia uma dúvida, né, até a emenda 45, se o dano moral era da competência da Justiça do Trabalho, mesmo que esse dano moral existisse, né, no contexto de um contrato de trabalho. Isso aí foi construções teóricas, né, que os tribunais foram acolhendo e, ao final, restaram consagrados aí com a emenda 45. A questão do dano material ou moral pelo acidente de trabalho, por exemplo, né? Isso é um reflexo que veio para a Justiça do Trabalho depois dessa emenda 45. Né? Tudo isso era de competência da Justiça Comum. Questões sindicais, não é? Então o juiz do trabalho não aplicava a CLT na totalidade, né? É só meia CLT, porque o direito coletivo tinha que ir para a Justiça Comum. No caso, os dissídios, né, Excelência? Era na cível ou já era na trabalhista? Não, os dissídios coletivos sempre foram na área trabalhista e os individuais também. Mas, por exemplo, questões que envolviam eleição sindical, representação sindical, que são temas majoritariamente trabalhistas, né? Predominantemente trabalhistas, só que não na esfera individual, né? Na esfera coletiva. Deveriam ser da Justiça do Trabalho e não eram. Mas com a emenda 45, isso corretamente passou a ser disciplinado pelo ramo especializado. Excelência, eu acredito que acontecia algumas divergências quando dividia-se a Justiça Comum, a Justiça Trabalhista. Acredito que pessoas eram condenadas, corriam o risco, né, de serem não condenadas na trabalhista e responder na civil. Acho que acontecia muitos conflitos de maneira que foi muito bem acertado. Porque, vamos imaginar um assédio moral, né? Imagine se ele seja inocentado, né, na cível e condenado nas demais. Acho que centralizando todo o conhecimento foi bem interessante e salutar para o direito, para o trabalhador e para o patrão. Com certeza sim, né? Porque a ideia, né, da existência de uma justiça especializada, e aqui me refiro não só à Justiça do Trabalho, mas à Justiça Eleitoral, por exemplo, ou a própria Justiça Militar da União, que são ramos especializados, né? A ideia da especialização é que você condense nesses organismos, né, todas as discussões afetas àquela área. E quanto maior a especialização, maior, né, você tem a profundidade, a celeridade, não é? Enfim, um modus operandi específico para garantir, né, a efetivação desses direitos. O legislador caminhou bem, não é, com a emenda 45. Excelência, eu escutei assim, em outros debates a possibilidade de ter um juizado trabalhista. Como é que o senhor vê essa questão? Essa ideia, ela não é nova, não é? Já houve discussões, não é, no próprio interior da Justiça do Trabalho acerca disso, né? Agora, no horizonte, ela não se afigura
presente, no momento atual, né? Então, essa discussão hoje é muito mais acadêmica, né? Nós tivemos uma mudança na CLT, alguns anos atrás, que criou um rito processual novo, né? Que é o rito sumaríssimo. Mas, a bem da verdade, o que se queria mesmo, né, era criar algo como tem a Justiça Comum, Estadual, a própria Justiça Federal, né, os juizados especiais. Tanto que essas, né, normas do rito sumaríssimo pegou subsídios, né, da lei dos juizados especiais. Mas o momento, quando essa mudança foi feita, não era propício para você criar mais uma estrutura, né, dentro do judiciário, que estruturas novas implicam custos, né, custos esses que o país há um certo tempo não está tendo condição de suportar, né. Então preferiu-se fazer uma mudança processual para dar uma dinâmica maior aos processos. Agora, isso realmente se discute, mas no cenário atual que nós estamos vivenciando, hoje está só no campo das hipóteses acadêmicas mesmo, não é uma coisa assim plausível para a gente implementar, não. Nós estamos com Hamilton Vieira, juiz do trabalho, lotado na 4ª Vara aqui de Mossoró. Nós estamos uma verdadeira aula aqui de direito do trabalho, processo do trabalho, mas não sai daí. No próximo bloco, o 3º bloco, nós iremos tratar sobre a questão da novo Código de Processo Civil. Hein, doutor Hamilton? Teve alterações significativas. Bastante significativas. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o 3º bloco da nossa conversa com o doutor Hamilton Vieira Sobrinho, juiz do trabalho. Doutor Hamilton, é um assunto falado no novo CPC. Foi no mês de março que ele foi, né? A vigência dele está começando, está nos impactando. Tanto os advogados como magistrados estamos se adaptando. Era algo que já vinha reclamando, a questão da celeridade, a tentativa, né, de agilizar os processos. Já vem... desde a Constituição de 88, a questão da eficiência, e veio a calhar. Veio boa hora, Excelência? Olha, eu acho que o novo Código de Processo Civil, que aliás eu vou tirar o novo, né? O Código de Processo Civil, eu só chamo de novo quando ele não estava vigente ainda, porque nós temos o antigo e ele era o novo, né? Essa legislação, se ela for bem entendida, né, bem aplicada, se entender os motivos, né, que levaram o legislador a dar esse salto qualitativo em maneira de fazer processo, ela é revolucionária, né? Porque ela vem a consagrar um anseio já de muito tempo da comunidade jurídica, né, acerca de como se faz justiça no moderno Estado constitucional, né? Então, nós não poderíamos, né, tendo uma Constituição tão consagradora de direitos, né, individuais, direitos sociais, né, direitos meta-individuais, como a que temos atualmente, né, transformar esses direitos em realidade, né, com a legislação, né, que foi feita para uma outra época. Então, eu acho que essa legislação veio sim em boa hora, né. Evidentemente, eu posso ter certas ressalvas a um dispositivo ou outro, mas, como você mesmo colocou, todos nós estamos, não é, nos adaptando, né? Estamos conhecendo, estamos aplicando, estamos aceitando, estamos rejeitando, e com o passar do tempo, não é, quando tudo se consolidar, não é, quem sabe os pontos que eu tenho a ressalva, essas deixem de existir. Vamos tocar, Excelência, alguns pontos. Vamos falar da conciliação. Teve alterações a respeito da conciliação? Eu acho que um dos eixos centrais do novo Código de Processo, né, é exatamente essa tentativa de fazer com que as partes, né, cheguem a bom termo, né, através do diálogo, através da mediação, né, na solução dos seus conflitos, né.
Essa ideia de que todas as vezes que você vai à justiça, você tem que ter uma decisão, tem que ter interferência, o ato de autoridade, não é, do juiz, nós temos que evoluir, não é, para descobrirmos soluções alternativas para resolver esses conflitos mesmo. Isso é importante não apenas para o judiciário enquanto estrutura do Estado, mas isso é importante também para as faculdades jurídicas, né? Nós começamos a preparar nossos alunos, né, para o diálogo, para resolver o problema, né? Para a mediação, para a conciliação. Então, eu acho que um dos eixos fundamentais da nova legislação, né, é que as partes se resolvam, porque não existe solução melhor para qualquer tipo de demanda quando os envolvidos nela chegam a um acordo, chegam a um denominador comum e resolve, não é? Porque se o Estado decidir, ele resolve, mas sempre fica a cicatriz, não é? E se as partes resolverem, talvez não haja cicatriz alguma, né? E isso é sempre bom nós evitarmos. Já vi, Excelência, casos de demandas, né, que se resolveram consensual, amigavelmente, e posteriormente aquele funcionário foi agregado em outro momento, né? Como o senhor mesmo falou, não teve um trauma, exatamente, não teve, né, um constrangimento entre as partes, saíram todos mundo felizes, sempre nessa tentativa de conciliar. O senhor mesmo falou, algo cultural, de tentar um conflito, não, mas a legislação já dá outro toque, já dá outro norte, de tentar uma conciliação e uma composição melhor entre as partes. Mas meus clientes reclamam muito, Excelência, na verdade, eu que laboto na Justiça Trabalhista também, opero, do número de parcelas que muitas vezes nós percebemos, né, Excelência. Imagine um valor de R$5.000, valor tão pequeno, por que parcelar em cinco vezes? Mas mesmo assim se faz, eu acho que até mais vezes faz. Se faz mais vezes. Isso realmente é muito delicado. Eu entendo a angústia, né? Agora, como magistrado, tenho que entender a angústia de quem recebe e a angústia de quem paga, né? Eu digo às vezes em audiência, né, quando a gente está conversando naquela parte inicial, né, que a Justiça do Trabalho sempre foi vocacionada para esse elemento conciliatório, né? Então, tanto que a lei nos obriga a fazer 2 tentativas de acordo em qualquer processo, né, que envolva direitos trabalhistas de caráter monetário, né? Uma no comecinho e uma no final, quando a gente já escuta todas as provas, né? E eu digo às partes, fiquem à vontade, porque não sou eu que vou pagar e nem sou eu que vou receber, né, para ver se chega a um denominador comum em relação a isso. Mas tem que se analisar muitas variantes, né, a situação momentânea, se a empresa tem caixa para efetuar esses pagamentos, né? Às vezes a gente tem que estimular um parcelamento mais longo ou um mais curto, né? Porque tem muitas variáveis que são envolvidas. Aí só no caso concreto mesmo é que a gente pode resolver. Excelência, ainda sobre acordo. É melhor um bom acordo, né, do que uma boa briga. Eu converso com meus clientes, uma outra dificuldade, Excelência, é que tendo o acordo e cumprido, muito bem, mas porque na fase da execução, seja a execução de um acordo homologado, seja a execução de uma sentença, porque muitas vezes os processos param, Excelência. Um ano, eu já cheguei numa vara, Excelência, que faltou um contador judicial e o processo ficou parado por mais de um ano. Essa é uma realidade que nos frustra também. O nosso grande problema, enquanto justiça do trabalho hoje, é exatamente essa fase de cumprimento da sentença. Porque nós temos problemas de 2 ordens, né? Nós temos um problema estrutural, né? Uma certa carência de alguns profissionais, você mesmo narrou agora a falta de contadores, ou seja, pessoas que têm uma habilidade em fazer cálculos, né? Cálculos mais complicados, às vezes até cálculos mais simples, o que obriga uma certa criatividade dos tribunais. Esse problema específico nós não temos aqui no Rio Grande do Norte, na maioria das varas, né? Aqui em Mossoró, pelo menos, não temos, nós temos servidores qualificados para isso.
mas essa não é uma realidade geral de todo o judiciário brasileiro. Eu conheço situações em que, em determinados estados, as varas não têm ninguém para fazer esse trabalho. Aí tem que mandar o processo para a capital, para ser calculado lá, sabe-se lá quando, para voltar para a vara de origem para você poder executar. Né? Então, nesse ponto, a gente ainda caminha bem. Mas nós temos uma certa dificuldade, uma certa deficiência estrutural, né, para dar esse cumprimento, né, assim, mais efetivo das sentenças. Né? Seja por carência de servidores, né, seja por carência de alguma estrutura física que nos permita, por exemplo, penhorar bens imediatamente e removê-los. Né? Se você penhora um veículo, um maquinário, a gente vai botar onde? Né? Nós não temos onde colocar. Certo? Depois de muitos anos, a gente agora que está fazendo a primeira reforma aqui no nosso fórum. Né? Mas, de um modo geral, eu acredito que essas deficiências existam, mas que, com o passar do tempo, nós vamos superando-as. Não é? Novas dificuldades vão surgindo e nós vamos superando, sempre na perspectiva de tentar fazer, né, uma justiça melhor. Agora, esse lamento, essa angústia da sociedade brasileira, isso é verdade, mas nós estamos sempre, a cada dia que passa, melhorando a nossa estrutura para ver se conseguimos dar a justiça que o telespectador merece ter. Tem que abrir concurso, Excelência. Tem que abrir concurso, chamar esse pessoal para trabalhar. Tem alguns ali já idade avançada, eu acompanho as varas, já tem alguns já o cabelinho branco. Acho que esse pessoal tem que chamar um pessoal mais novo. São as nossas reservas morais, né, dos nossos servidores. Excelência, voltando para o novo Código de Processo Civil, vamos falar um pouquinho sobre o princípio do contraditório, foi reforçado. Exatamente. Eu acho que isso é a consagração, né, do contraditório previsto na Constituição. Né? Nós não podemos mais conviver, na época atual, né, com tipos de prova em que as partes não possam se manifestar sobre elas. É isso? De modo que a legislação caminhou muito bem nesse sentido. Né? Eu só lamento, né, que tenha sido necessária uma lei para tornar isso claro, não é verdade? Né? Quando há, talvez, um entendimento mais generoso do próprio texto constitucional, né, seria mais do que suficiente para se fazer isso. Mas, nesse ponto, eu acho que a lei foi muito positiva. Toda prova juntada, Excelência, tem que fazer vistas. Né? É uma das tentativas, né, uma das coisas que a nova legislação quer evitar, né, são as chamadas decisões surpresa. Né? Ou seja, aquela em que você toma conhecimento, mas não teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os documentos, depoimentos, incidentes que eventualmente aconteçam no curso, né, do processo. É um direito, realmente, né, da parte. Nós não podemos negar isso daí, né? Não podemos negar isso ao jurisdicionado. E a ideia, não é, a dificuldade, aliás, é só como compatibilizar isso adequadamente com a celeridade processual. Mas eu penso que não pode haver celeridade válida sem contraditório válido, porque justiça a gente faz com ampla defesa e contraditória. Certo? Isso daí é o que basta. Nós estamos com o Hamilton Vieira, juiz do trabalho, conversando aqui sobre a dinâmica da justiça trabalhista em Mossoró e, por que não dizer, nosso Brasil, que é uma realidade. Mossoró não é uma ilha, né? Como o senhor mesmo falou, as dificuldades que a gente tem são dificuldades no Brasil inteiro. É verdade. Mas estamos aí, estamos avançando para o quarto e último bloco. Doutor Hamilton, vamos tratar sobre alguns temas, levantar alguns temas polêmicos na área trabalhista, talvez alguns causos que o senhor pudesse nos contar aqui, algumas situações. E não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta com o quarto e último bloco, conversando aqui com o excelentíssimo senhor Hamilton Vieira Sobrinho, juiz da 4ª Vara do Trabalho aqui de Mossoró. Doutor Hamilton, antes das considerações finais, eu sei que o senhor tem muita história para contar. O senhor pode nos trazer aqui, sem citar o nome das partes, algum caso interessante em audiência que o senhor deve ter passado nesses anos todos como magistrado? Não, olha, casos em audiência, eu prometi a mim mesmo e a meus alunos também, que no dia que eu me aposentasse, né, eu iria escrever um livro contando somente esses, vamos dizer assim, casos prosaicos, não é? Que eventualmente eu tenha vivenciado aí nessa minha longa trajetória na magistratura, né? Então, os prosaicos eu vou deixar para o livro, se eu tiver forças, não é? Para escrevê-lo quando eu deixar, não é, o judiciário, né? Mas teve um caso que, de vez em quando, eu me recordo, né? Que ele não tem nada de prosaico, muito pelo contrário, tá? Tratava-se de uma senhora. Isso já tem alguns anos, né? Eu não era nem juiz titular ainda, né? E ela trabalhou uma empresa um certo tempo e foi feito um depósito na conta dela de FGTS. E ela pediu demissão, saiu da empresa porque o filho estava doente, né? Adoeceu e não tinha quem deixar, o menino ficou precisando dos cuidados dela e esse dinheiro ficou preso lá no FGTS, né? E passou-se um certo tempo, ela entrou com um processo, acho que isso foi antes da emenda 45, né? Para sacar esses recursos, né? E o fato é que não se tomou uma providência muito nesse sentido, isso não foi proposto nem na Justiça do Trabalho. E depois da emenda 45, esse processo acabou indo para lá e eu fui o juiz que peguei essa situação, né? Já tinha alguns anos que ela tinha entrado com relação a isso para sacar, se me falha a memória, R$600, né? Olha, você vê uma mãe que deixa de trabalhar para cuidar do filho doente, né? E vê R$600 dentro de uma conta de FGTS, né? E você, como juiz, não tem condição de resolver um negócio desse, né? Isso me causou uma certa indignação, né? Pelo fato da situação peculiar dela, né? Da história de vida dela e tal, né? Mas, enfim, a defesa foi feita oportunamente e o fato é que eu decidi tudo na hora mesmo e já mandei liberar o dinheiro da mulher e tal, e etc, né? Por que é que eu me lembro de vez em quando dessa situação, né? É para ter sempre em mente que não existe direito grande nem direito pequeno. Todo direito é importante, né? Pode ser R$100, como pode ser R$100.000. Todo direito é importante. A expressão econômica dele é que pode variar, tá certo? Mas o impacto que isso vai ter para a pessoa, somente a pessoa sabe, né? O que essa senhora não terá sofrido por ter passado um desafio para receber R$600, né? Então, e isso também nos lembra a grande quantidade de injustiça que a gente ainda tem nesse país, né? Verdade. E que ainda nós temos um longo caminho a percorrer para evitar que situações como essa, enfim, continuem se perdurando no tempo. Excelência, na sua trajetória, esses 15 anos como magistrado, o senhor já percebeu alguma testemunha mentindo, faltando com a verdade? Já, com certeza. Certo? Essas coisas a gente, infelizmente, não consegue ensinar. Só com o tempo, não é que você consegue perceber isso daí. Aí se você me pergunta, você tem certeza que a pessoa estava faltando com a verdade? Certeza ninguém tem.
Porque somente Deus é que consegue ler o coração das pessoas. Né? Nós não sabemos. Né? Os sentidos humanos são enganadores. Mas existem certos atos falhos, certas expressões que quem já tem um certo tempo de vivência, de caminhada, consegue detectar. Né? Além, é claro, das estratégias normais da própria validação da prova. Né? Coisas que a experiência, né, ensina você como apreciar isso com muito cuidado. Mas que já teve casos em que eu tive certeza de que a pessoa estava... Certeza não, né? Em que eu tive quase certeza de que estava faltando com a verdade, sim. Já tive, já passei por essa Chegou situação. assim a dar voz de prisão? Um caso extremo dessa natureza? Não. Nunca cheguei a dar voz de prisão, não. Num caso desses, para acontecer, né, teria que ser algo extremamente grave. Né? Porque, assim, às vezes, né, a pessoa pode estar ali com um espírito, pode estar coagida, né? Ninguém sabe. Né? Nós que estamos ali colhendo aquelas informações, né, temos que ter um discernimento para entender essas questões. Né? Mas nunca cheguei a dar voz de prisão, não. Já cheguei a oficiar o Ministério Público Federal para que, se tivesse interesse, né, investigar uma situação ou outra, né, algo parecido com isso. Né? Mas voz de prisão mesmo não, porque assim, o contexto do processo não foi favorável para isso. Excelência, eu admiro a sua postura, a mesma maneira que o senhor está falando aqui comigo, esse mesmo tom é o tom que o senhor usa nas audiências ou como professor. Mas já alguns colegas seus, eu já presenciei situações tristes, de ele gritar, um colega, um magistrado do trabalho, gritar com a advogada inquirindo uma testemunha, e ele dizer: o que a senhora está catando aí no processo? Catando no sistema, né, no linguajar dele, eu pensei, quem cata é galinha. Né? Eu acho que a expressão que ele usou não foi feliz. Apesar de o senhor ser uma autoridade, mas no processo, ou no seu gabinete, na sua audiência, tem que ter um respeito mínimo, né, entre as partes, uma harmonia. Estamos ali no sentido só, no sentido da justiça, de pacificar aquele conflito. Mas o que o senhor diria para um magistrado que faz uma situação dessa? Como o senhor vê esse tipo de contexto? Bem, a lei é muito clara nesse aspecto, né? Não existe hierarquia entre os agentes judiciários. Né? Dentro do Poder Judiciário você tem vários agentes, o juiz é um deles. Né? Você tem os servidores, tem o Ministério Público e tem a advocacia também. Não existe distinção, né, hierárquica, né, entre esses três atores processuais, juiz, promotor e advogado. Né? Então, quem atua imbuído dessa visão, né, deve, vamos dizer assim, meditar, né, fazer um exame de consciência mais cuidadoso, né, para examinar sua própria postura. Agora, o magistrado, como qualquer indivíduo, né, é passível de erro e é um ser humano. Né? Pode ser que ele não estivesse num dia muito bom, vamos dizer assim, por N razões que talvez nós nem consigamos mensurar aqui. Né? Nós estamos envoltos, né, com a carga de trabalho considerável e assim você ficar todos os dias, né, ouvindo parte, ouvindo testemunha, decidindo, mediando litígios, né, etc. Você tem que ter, não é, um certo mecanismo de controle para não deixar que isso tome de conta, não é, de você. Não é? Então, eu diria que, no caso específico, não é, talvez um exame de consciência fosse o mais adequado. Mas também devemos entender que
podia ser um momento de dificuldade temporária que o juiz estivesse passando. Vou tentar entender. Mas, Excelência, mas ele pode responder, não é verdade? Hoje nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Pode ter sido representado por causa desse tipo de ato, não é verdade, Excelência? É possível, exatamente. Aí as autoridades disciplinares vão aferir a conduta, se realmente houve algum problema, se não houve, o que houve, né, para tomar eventuais medidas que o caso requerer. Um cliente meu se sentiu constrangido, no momento ele foi inquirido, né, ele como reclamante, mas em alguns momentos ele é ouvido, e ele se sentiu constrangido pelo juiz, algumas perguntas que ele fez. Queria representar o magistrado. Eu disse para ele, olha, se você quiser ir, você vá. Eu trabalho com esse homem quase todo dia, eu tenho que olhar para a cara dele, eu tenho que conviver com ele. Então, se você quiser arriscar, vá. Mas eu, particularmente, Excelência, eu prefiro conversar, né, tratar bem, como o senhor me falou, né? Às vezes uma palavra branda, né, a pessoa sobe um pouquinho o tom, às vezes uma palavra branda já tudo se resolve, né? O senhor disse que nem sempre a gente está naquele melhor astral, né? Aquele melhor exatamente. dia. Bom, é isso aí, né? Como os diversos colegas conduzem, né, os processos que estão sob sua responsabilidade, é uma coisa muito de estilo pessoal, né? Você me perguntou algum instante atrás, né, se eu já tinha percebido alguém que estivesse faltando uma verdade e tal. Olha, existem certas técnicas de interrogatório, né, certas estratégias que a gente utiliza e que eu não vou dizer aqui quais são, tá certo? Para você também ter a certeza de que aquele indivíduo é firme, não é, na verdade que está apresentando, né? Tudo que acontece em audiência, em maior ou menor grau, claro, desde que tudo se poste dentro da legalidade, evidentemente, né? Tem uma finalidade, certo? Então, às vezes você faz uma pergunta de um jeito, faz de outro jeito, faz em um tom, em outro tom e tudo mais. É o que nós chamamos são certos testes de estresse que a gente faz, né? Mas isso aí são técnicas, né, para aferir, não é? Vamos dizer assim, a veracidade de algumas alegações que são colocadas em juízo. Doutor Hamilton Vieira, representando aqui a Justiça do Trabalho, revestido da magistratura, trazendo seus conhecimentos, a sua participação, sua experiência, e foi de muito proveito. Eu agradeço ao senhor desde já, em nome de toda a equipe da TV AD Mossoró, na pessoa do pastor Wendel, o nosso amigo Rogério. Eu só tenho que agradecer, Excelência. Fui seu aluno, né? Hoje em dia a gente atua em lados, né, em posições diferentes, mas fica a amizade, fica o carinho, fica o reconhecimento, e o senhor o espaço está aberto para o senhor interagir e fazer suas considerações finais. Eu é que agradeço enormemente, Nazil, o convite que você me fez para estar aqui conversando abertamente, né, sobre as atividades judiciárias, não é? Eu acho que a Assembleia de Deus de Mossoró realiza um trabalho extraordinário, patrocinando programas dessa natureza, né, educando a população, né, porque, eu repito, nós só vamos transformar, fazer do Brasil um país melhor quando nós tivermos um povo educado, informado, né, consciente de seus direitos, né, consciente de suas obrigações. Eu acho que espaços como esse, em que se discute com franqueza, com liberdade, não é, os mais diversos pontos de vista, só contribuirão para que a gente possa fazer deste país um país efetivamente melhor e verdadeiramente cidadão. Muito bem, quero agradecer mais uma vez. E você de casa, uma entrevista belíssima aqui, enriquecedora. Nós falamos para todo o público, doutor Hamilton. A gente tem estudantes, acadêmicos, mas nós temos também donas de casa, pais de família, que estão querendo se informar e saber mais do seu direito, que é tão dinâmico, que evolui. Espero que elas tenham gostado, as donas de casa. A Justiça do Trabalho é um modelo de justiça no Brasil. Prover a Deus, né, que as demais órgãos, Justiça Estadual,
que tem mais crítica, pudesse se espelhar no dinamismo, tanto dos magistrados como dos servidores. Eu sei que tem dificuldades, tem limitações, o orçamento, pessoal, mas vocês estão levantando a bandeira do direito, a pacificação social, tentando resolver os conflitos e agora com o novo CPC estão se adaptando e vamos chegar lá. Não vamos pensar só em crise, né, doutor Hamilton? A gente tem que pensar em soluções, pensar em problemas sendo resolvidos. E o judiciário está tendo um papel muito forte no nosso país. Eu acho que dos 3 poderes, o que tem menos denúncias e menos situações embaraçosas é no Poder Judiciário, que deságua os conflitos. E junto com esses novos institutos, com pessoas competentes como o senhor, eu acredito que nós podemos fazer um país melhor. Trouxemos um jurista, professor, magistrado, palestrante, uma temática tão importante que é o direito do trabalho. Tentamos trazer sempre pessoas desse naipe e as portas estão abertas para a próxima oportunidade. Doutor Hamilton, se sinta bem-vindo, se sinta abraçado por toda a equipe e o próximo programa do direito tentaremos trazer um tema jurídico. A gente alterna, doutor Hamilton, a gente traz pessoas da sociedade, traz juristas e vamos sempre nessa linha de pensamento para não cansar. Então, continue com a programação da TV AD, canal 38 da TCM. Nós temos a programação dos jovens ainda neste sábado. Então, permaneça conosco e não perca no próximo sábado o programa Dinâmica do Direito. Até mais. Até breve.